Vai o giro aí, professor Joanilson Rodrigues. Meus queridos amigos, olha só, a gente sabe que o diabo é o pai da mentira, né? E o esquerdismo, desde que nasceu, ele é plantado na mentira, né? O próprio Fidel Castro, quando fez a revolução, falava para os seus correligionários que não era uma revolução comunista. Dr. Castro, the American people hope that a true democracy will emerge here in Cuba. We want to ask you about your personal plans and about what you hope for your country. We will never be against any right. That is my thinking in politics. I am not communist. I am not communist. I am not communist. Ele não estava implantando o comunismo em Cuba. E a gente viu o resultado. Então, Stalin mentia, Lenin mentia, e a mentira é típica do esquerdismo. O PSOL, esse partido, ele traz muitas dessas mentiras que são plantadas gradualmente na mente das pessoas, de uma forma que as pessoas não percebam que elas se tornaram comunistas. Existem coisas da nossa cultura, porque cultura é o modo de viver de um povo. Então, nós vivemos de um jeito, os índios vivem de outro, os africanos vivem de outro, né? Os europeus têm outros hábitos por causa da neve, e assim por diante. Então, o que acontece? A gente vai repetindo algumas coisas que a gente nem pensa. Então, a gente simplesmente põe no automático, o nosso cérebro vai criando aquilo que se chama sinapses, as sinapses nervosas, e a gente vai simplesmente repetindo. Sabe aquela coisa do tipo, né, se você chupa manga e toma leite, você morre? Tem gente que acredita. Só se vive uma vez. Só se vive uma vez. Não, mentira. Só se morre uma vez. Viver, você vive todo dia, mas a gente não para pensar na frase, só se vive uma... Não, eu vivo todo dia. Todo dia Deus me dá uma nova chance para recomeçar, para pedir perdão, para, sabe, refazer a minha vida, me refazer, meditar sobre os meus erros, os meus possíveis erros, me corrigir diante de Deus e diante das pessoas. Isso é sinal de nobreza. Mas o esquerdista nunca pede perdão. Você nunca vai ouvir uma meia-culpa do PT dizendo, puxa, nós erramos, nós roubamos. Não tem nada disso. O que acontece? Essas coisas vão se incutindo gradativamente na nossa mente. Eu queria falar sobre algumas dessas mentiras. A primeira é que você tem que saber que o mico-leão dourado não é uma espécie de leão. O mico-leão dourado tem nada a ver com o leão. Assim como o neoliberalismo nada tem a ver com o liberalismo. Seria até muito complicado explicar, por exemplo, liberal nos Estados Unidos é o esquerdista. Como eles pensam no esquerdismo. Mas o liberalismo que a gente acredita não tem nada a ver com essa coisa do Fernando Henrique. Se você quiser, vai lá na minha página e vê o vídeo lá que eu falei sobre o socialismo fabiano. Pegando um gancho nesse militante que o Luiz trouxe para a gente, que estava lá com um celular, dizendo, estou passando fome. Essas pessoas aqui estão passando fome. Isso, pessoal, é o que isso aí? Sem terra, sem teto? Vocês são o quê? Sem terra, sem teto? A gente é lutadores pela moradia. Hã? Lutadores pela moradia. É? E esse telefone aí? Bonitão, hein? Você comprou ele? Eu não tô permitindo o senhor filmar não, entendeu? Quem? Eu não tô permitindo o senhor filmar não. Você tá na rua, você tá em espaço público. Você não tem que permitir ou não? Eu tô vendo. Sim, eu tenho meu direito de mais, isso dá processo, sabia? Telefone bonitão, hein? Tá bom, obrigado. Do seu trabalho, entendeu? E invadiram por quê? A gente não invadiu não, a gente tá lutando por cesta básica. Porque tá tendo muita fome, muita miséria, entendeu? Onde é que você tá vendo fome e miséria? Mais do que já se viu? São mais de 119 milhões de pessoas passando fome. E você pegou esse número onde? É só dado do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, governado pelo governo Bolsonaro, inclusive. E antes estava melhor? Não, metade da população brasileira está com insegurança alimentar, ou seja, não sabe o que vai comer amanhã. Procura no meu Facebook, eu acabei de repostar um vídeo, acho que de 2017, que eu tinha postado, do professor Luiz Lopes Diniz Filho,
que é o autor do livro Por uma Crítica à Geografia Crítica, que ele fala que os livros de geografia estavam mentindo, dizendo que metade da população brasileira passa fome. São mais de 119 milhões de pessoas passando fome. E ele fala, não, mas isso não é questão de uma visão, é questão de negar os fatos, a realidade. A fome, existe fome no Brasil? Existe, mas é residual. Você não pode dizer que metade da população brasileira passa fome, como eu vi esse cara que o Luiz trouxe para a gente aí, dando uma entrevista falando com uma pessoa, não, que metade dos brasileiros passa fome, e ele com celular. Passo a palavra ao professor Luiz Lopes Diniz Filho. Eu vou dar só um pequeno exemplo. Eu já publiquei esse livro aqui em 2013, Por uma Crítica da Geografia Crítica. Hoje em dia esse livro tem de graça na internet, dá para baixar lá a versão PDF dele e tal. E aqui, 2 capítulos, eu dou vários exemplos de como os livros didáticos impõem uma visão unilateral da realidade e sempre com um efeito oposto ao que o livro diz que vai oferecer ao aluno, certo? Mas aqui eu trouxe aqui, só como exemplo esse livro aqui, né, Brasil, Sociedade e Espaço, José William Vizzentini, que é um livro de geografia, e eu trouxe de propósito uma edição antiga. Esse livro aqui é de 90, é dos anos 90, é uma edição bem antiga, só para mostrar como o problema antigo é velho. O Vizzentini, nos livros didáticos dele, ele afirma que a geografia crítica deve respeitar a autonomia de pensamento do aluno, ou seja, deve mostrar ao aluno visões diferentes da realidade social, para que o aluno autonomamente decida com qual visão ele concorda melhor. E isso é algo que eu sou plenamente a favor. Eu acho que é isso mesmo que o professor de geografia deve fazer. Só que isso é o que ele promete, mas o que ele entrega não é isso. Porque quando a gente lê o livro dele, a gente vê que esse livro é unilateral. E eu vou citar aqui só uma passagem aqui desse livro que trata de questões de geografia urbana, né? Então, mais adiante, aqui no mesmo capítulo, ele defende invasões de terrenos públicos. Mais na frente ele vai falar, um movimento popular que vem se multiplicando ultimamente nas grandes cidades brasileiras é o dos sem-terra urbanos. São centenas de famílias que da noite para o dia invadem um dos muitos terrenos ociosos que existem nas cidades e aí procuram fixar moradia. Os problemas, evidentemente, são inúmeros. Repressão policial, conflitos com fiscais da prefeitura, com seguranças contratados pelos proprietários dos terrenos, etc. Mas muitas vezes a resistência desses invasores, entre aspas, né, consegue fazer com que no final eles sejam vitoriosos com um local garantido para construir suas casas, né? A própria população tem de criar, às vezes pela força, suas formas de ser ouvida. Como expressão de conflitos urbanos no Brasil, podem-se ainda citar as ruas e loteamentos clandestinos, os saques a armazéns e supermercados, a ocupação de edifícios abandonados, etc. São formas de conflitos oriundas da urbanização problemática do país, feita a partir do desenvolvimento de um capitalismo selvagem que multiplica as desigualdades e marginaliza constantemente uma grande parcela da população. Se eu sou um aluno do ensino médio, leio um negócio desse aqui, eu vou simplesmente achar que é isso aí, temos que invadir mesmo, certo? Isso aqui favorece a tolerância, isso aqui é respeito ao pluralismo, e vale dizer o seguinte, essa explicação que centra os problemas da urbanização brasileira no capitalismo selvagem, no capitalismo dependente, é própria de uma versão, de uma determinada corrente teórica dentro da academia, certo? Então, são teorias do subdesenvolvimento, teorias da dependência, que foram teorias que se desenvolveram muito lá nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, e que apresentam essa visão de que é por isso que você tem favelas nas cidades do terceiro mundo. Isso é apenas uma maneira de explicar o problema, certo? Se alguém perguntar para o Hernando de Soto, por exemplo, um economista peruano, por que existem favelas, por que existem moradias irregulares, informais nos países do terceiro mundo, ele dá uma explicação completamente diferente dessa, que não tem nada a ver com isso que está aqui. Pelo contrário, o De Soto vai dizer, o problema não é o capitalismo, o problema é que as instituições que sustentam a economia capitalista nos países do terceiro mundo, elas não são bem estruturadas para favorecer os pobres, para reconhecer a propriedade dos pobres. Enfim, isso é apenas um pequeno exemplo. Então, assim, não há preocupação de mostrar para o aluno duas teorias e, olha, aluno, você, autonomamente, você decida com qual você concorda. Só tem uma, embora o próprio Vizzentini diga que ele vai apresentar mais de uma. Certo? E essa visão aqui, ela não favorece, no meu entender, ela não favorece a tolerância de jeito nenhum. Então, quem lê isso daqui chega à conclusão que as pessoas que moram em bairros luxuosos, né, são exploradores dos trabalhadores, são bandidos, né? Tem outras passagens de outros livros que eu cito nesse aqui, em que é dito explicitamente, o problema dos países do terceiro mundo é que existe uma elite rica que se beneficia da corrupção, que se beneficia da dependência do Brasil em relação aos Estados Unidos, e essa elite rica se dá bem, enquanto o resto da população passa fome, certo? Eu citei vários conteúdos de livros didáticos de geografia que são falsos. Mas quando eu digo que eles são falsos, não é porque eu estou usando uma teoria diferente para interpretar a realidade. Não, eles são falsos porque eles agridem os fatos.
certo? Então, livros como esse daqui, mas mesmo livros recentes desse mesmo autor, até hoje ficam dizendo por aí que no Brasil a maior parte da população passa fome. Isso é uma agressão aos fatos, porque os dados da pesquisa de orçamentos familiares do IBGE, a POF, já demonstrou que no Brasil a fome já era um problema de pequena magnitude, a desnutrição, né, para usar um termo mais técnico, a desnutrição já era um problema de pequena magnitude em 1989. Em 2002, 2003, antes mesmo do Fome Zero, a desnutrição no Brasil já era um problema meramente residual. No entanto, você pega livros de geografia publicados em 2013, dizendo que no Brasil a maior parte da população passa fome. Então, assim, é uma agressão aos fatos, mas que reflete as teorias marxistas que servem de base para a elaboração desses livros didáticos, certo? É isso que os alunos estão aprendendo na escola. Eles estão aprendendo, eles estão vendo ali um Brasil que não existe. Então, uma das maiores mentiras do esquerdismo é dizer que o capitalismo gera a pobreza. Vou repetir, o capitalismo gera a pobreza. Não! Não, cara pálida, não é o capitalismo que gera a pobreza. A pobreza é o estado natural do homem. Então, antes de acontecer a Revolução Industrial, como é que os homens viviam? O capitalismo, ele é basicamente a ideia de você fazer o quê? De você trazer bens e serviços de qualidade que melhora a vida das pessoas. Eu posso garantir para você que hoje um pobre vive muito melhor do que um rei de 3 séculos atrás, com chuveiro elétrico, com televisão, né? A invenção do celular, né? O Alexandre Garcia estava falando ontem que primeiro celular que funcionou em 1973 lá nos Estados Unidos, né? Proporcionou o quê? Um monte de negócio. Aí fala assim, o cara que esses caras da Microsoft, da Apple, dessas empresas ficaram milionários explorando as pessoas. Não é verdade. Eles ficaram milionários, sim. Mas a riqueza que caiu na conta deles no banco é muito menor do que a riqueza que eles espalharam pelo mundo. Quanta gente vive pelo celular? Desde o cara do Uber, do motorista do Uber, até o professor que dá aula, iFood, dropshipping, né? Você sabe o que é dropshipping? É um cara que vende hoje sem ter estoque. Ele compra de um cara, o cara compra dele, ele já manda o cara entregar para o outro sem passar por estoque. O capitalismo é o único sistema, ele não é perfeito, mas é o único sistema que gera riqueza. O socialismo, ele só sabe gerar pobreza. Ou ele gera pobreza absoluta, que é o comunismo, ou ele gera um sistema de parasitas. Gente que não sabe gerar riqueza, que quer um Estado grande. O fascismo é basicamente isso, é um Estado grande. Então, quando acusam um bolsonarista de ser fascista, é o cara mais estúpido que pode ter. Porque nós queremos um Estado pequeno, porque esse capitalismo de Estado que o PT fez, de botar o Odebrecht, botar 4, 5 empreiteiras, 4, 5 bancos para mandar no país, isso não é capitalismo. Capitalismo é aquele que deixa o cara com o carrinho de mandioca vender onde ele quiser, sem que tenha um monte de guarda metropolitana atrapalhando a vida do sujeito. Nós queremos um Brasil grande. O Paulo Guedes fez muita coisa, eu poderia citar muita coisa aqui, mas eu vou citar apenas uma. Você imagina o Pix, que antes você tinha TED e tinha DOC para fazer transferência bancária, pagando para os bancos. Os bancos, será que eles estão felizes com o Bolsonaro, esses 4, 5 bancos? Não, porque agora entrou um monte de banco virtual, desde o Nubank até o Mucora, tem um monte de banquinho pequeno que, por causa dessa visão do Paulo Guedes, que os Estados Unidos têm mais de 2.000 bancos, trouxe para o Brasil para beneficiar a população com bens e serviços de qualidade. Isso é capitalismo. Então, seja capitalismo. A gente sempre fala contra o comunismo, contra o socialismo, mas a gente não entende por que o capitalismo é bom. Porque é o único sistema que diminui a pobreza. Para terminar, Jantalha, talvez uma outra live a gente fale sobre isso. Uma das táticas dos esquerdistas é falar que o problema é a desigualdade. Não é a desigualdade. Desigualdade sempre houve e sempre vai haver, né? O problema não é a desigualdade, é a pobreza. É a pobreza. Então, a minha vida é muito desigual em relação ao Steve Jobs, que já morreu, ou ao Bill Gates. Mas ele não pode tomar mais quantidade de Coca Zero que eu tomo ou de suco de uva que eu tomo. Você entende? Por mais milionário que ele seja do que eu, ele não vai tomar 100 milhões de vezes mais suco de uva que eu gosto do que eu tomo.
e que Deus vai iluminando o nosso coração para a gente limpar essa corja comunista, socialista do Brasil.